Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel Silva aqui contigo, teu professor de matemática e raciocínio lógico. Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai abordar dois tópicos que são importantíssimos para a tua prova, inclusive foi cobrado no teu último concurso, então é um tópico que você precisa dar uma atenção especial. Professor, qual que é o tópico da aula de hoje? O tópico da aula de hoje é razão e proporção, tá bom? A gente vai abordar aí uma razão, o que que é uma proporção, tudo isso a gente vai abordar na nossa aula de hoje, certo? Professor, primeiro ponto, vamos começar por quem? Vamos começar por razão. O que que vem a ser, professor, uma razão? Eu até coloquei para vocês uma definição bem tranquila de que é uma razão, ó. Uma razão, pessoal, ela é o quê? Ó, ela é uma relação entre dois números. Dizemos que a razão entre A e B, onde o B precisa ser diferente de zero, pode ser escrito na forma ó, A sobre B. Os conhecimentos envolvendo razão, elas te levam a situações que envolvem proporcionalidade direta ou inverso, ou seja, a minha razão ela é pré-requisito da minha proporção. E uma razão ela é escrita ó, nessa formazinha fracionária, aonde eu tenho o que? Ó, eu tenho que o A está para B, ou eu posso chegar e dizer, ó, a razão entre A e B. Professor, me dá um exemplo aí. Pessoal, um exemplo de razões é isso aqui, ó. Em uma sala, a gente tem 45 homens e 30 mulheres. A razão entre homens e mulheres que tem dentro dessa sala é. Aí você imagina, ó. Você tem aí dentro dessa sala homens e você tem o que, professor? E você tem mulheres. Quanto que é a razão entre homens e mulheres dessa sala? A razão entre homens e mulheres dessa sala é: você tem quantos homens? Ó, você tem 45 homens e você tem quantas mulheres? E você tem 30 mulheres. Ou seja, isso daqui, pessoal, ela é uma coisa que a gente chama de quê, professor? Ela é uma coisa chamada de razão original. Professor, como assim razão original? Pessoal, uma razão original é aquela minha razão onde a soma do número de cima pelo meu número de baixo, ela é igual ao meu total. Ou seja, se eu somar o meu 45 mais o meu número 30, eu vou encontrar a quantidade total de pessoas que eu tenho dentro dessa turma. Ou seja, 45 mais 30 dá quantas pessoas? Dá 75 pessoas, não é? Então, ó, eu tenho um total de 75 pessoas. Essas minhas 75 pessoas, eu tenho 45 homens e 30 mulheres. Então, isso aí é um exemplo bem clássico de razão original. Professor, se existe a razão original, é claro que existe uma razão simplificada, exatamente. Uma razão simplificada é aquela minha razão onde a soma do número de cima com o número de baixo, ela não me dá possibilidade para eu determinar o meu total. Olha só um exemplo, ó. Em um pátio, a razão entre carros e motos é de 3 para 5. Sabendo que nesse pátio há um total de 72 veículos, ó. Você tem o quê? Ele diz que você tem ó, carros e você tem o quê, professor? E você tem motos.
quanto que é a razão? A minha razão, ele falou para mim que é de 3 para 5, não é? E o total de veículos que eu tenho nesse estacionamento é de quanto? É de 72 veículos. Aí você vem comigo. Essa é uma razão original ou uma razão simplificada? Ó, aí você soma o número de cima com o número de baixo. O número 3 com o número 5 é igual ao meu número 8. Você já olha e vê, não é uma razão original. O que é que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a proporcionalidade entre cada um. Professor, se eu preciso encontrar a proporcionalidade entre cada um, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus 72 veículos, que é o meu total, e vou dividir pelo meu número 8. 72 veículos dividido pelo meu número 8 é igual a 9. Ou seja, professor, esse meu número 9 é a proporção entre cada um desses veículos que eu tenho. Se eu tenho uma proporção de 9 veículos entre cada um, eu tenho 3 carros e eu tenho aqui 5 motos, então eu vou 3 vezes quem? Vezes o número 9, vezes quem, professor? 5 vezes o meu número 9. 3 vezes 9 é igual a quanto, professor? É igual a 27. 5 vezes 9 é igual a quanto, professor? É igual a 45. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 27 carros, ó. Eu tenho 27 carros e eu tenho o quê, professor? Ó, 45 motos. E um detalhe, pessoal, ó, você pode somar esses 27 com esses 45 que eles têm por obrigação de ser igual a quem? Ó? De ser igual ao nossos 72 veículos, que é quem, professor? Que é o meu total de veículos que eu tenho, tá bom? Dentro do meu estacionamento. Dentro desses 72 veículos, você tem o quê? 72 carros e 45 o quê, professor? E 45 motos, tá? Show de bola, professor. Tudo bem, professor, eu entendi. Mas, professor, uma questão de razão, ela pode vir de diversas formas. Não quer dizer que sempre eu vou ter que fazer esse mesmo cálculo, não. Não, professor, não. Isso não quer dizer que você vai fazer esse mesmo cálculo aqui, não. Mas isso quer dizer que isso serve de base para onde você vai partir para começar teu cálculo. Tem pessoas que gostam de fazer assim, ó, pegar aqui o 3 e o 5 e colocar uma letra K do lado aqui e fazer, entendeu? Ó, 3K e 5K, e aí substitui lá em cima. Só que assim é muito mais trabalhoso, tu vai trabalhar com K, vai confundir tua cabeça. Então, é melhor dessa maneira aqui, não é isso? É bem mais simples para tu fazer o cálculo. Professor, tem exemplos? É claro que sim, pessoal. Ó, a razão entre o salário de uma pessoa e o valor mensal que essa pessoa economiza é de quanto, professor? É de 6 para 4. Se essa pessoa economiza todo mês R$ 300 do seu salário mensal, então ela tem o que, ó? Eu tenho o quê? Eu tenho a razão entre o meu salário e o valor o quê? E o valor que essa pessoa economiza é de quanto? É de 6 para 4. Entendeu? De 6 para 4. Professor, quanto é que ela economiza todo mês? R$ 300. Então, aonde tem a palavra economiza, você vai substituir por quanto? Por R$ 300, ó. Então, o salário eu não sei quem é,
Ela economiza quanto? Ela economiza R$ 300. E a razão é igual a quanto? É igual a 6 para 4. E aí tu lembra comigo, ó, toda questão que tiver um sinal de igual, você já está bisurado que você vai multiplicar o quê? Cruzado. Então, 4 vezes S é igual a 6 vezes 3 é 18. E esses meus dois zeros ali, joga tudo para cá. Professor, e esse número 4 que está multiplicando? Esse número 4, pessoal, que está multiplicando, ó, é igual a quanto? É igual a 1.800 dividido pelo meu número 4. Professor, 1.800 dividido pelo meu número 4 é igual a quanto, pessoal? Quanto que é 1.800 dividido pelo meu número 4? É igual a quanto, professor? É igual, olha só, a R$ 450. Ou seja, essa pessoa recebe de salário o quê? R$ 450 e ela economiza quanto, professor? E ela economiza R$ 300 todo mês, tá? Uma questão bem simples, uma questão de igualdade entre razões. Isso aqui é mais uma questão de proporção do que de razão, tá? Bem tranquilo, onde você só precisa substituir os valores. Como eu falei lá no começo, uma proporção também é uma igualdade entre razões, certo? Professor, e aí, ó? Eu tenho mais um exemplo para ti. Em uma eleição, a razão entre candidatos é de 8 para 5. Aí ele diz, ó, se o número de candidatos excede o número de candidatas em 186, o número de candidatas nessa eleição é de quanto? Aí tu pensa comigo, pessoal, ó, presta atenção em um detalhe. Você tem, bora substituir essa palavra candidatos por homens e a palavra candidatas por mulheres. Você tem quantos candidatos? Eu tenho o quê, ó? Eu tenho uma razão entre homens, ó, a razão entre homens e mulheres, não é, ó, homens e mulheres. Quanto que é, professor? A razão entre homens e mulheres. A razão entre homens e mulheres é de quanto? Ó? É de 8 para 5. Ah, professor, até aqui tudo bem. O que é que ele disse aqui, ó? O número de candidatos, ou seja, o número de homens, excede o número de mulheres em quanto? Em 186. Aí você vem aqui, ó. O número de homens, ó, excede o número de mulheres em quanto, ó? Em 186. Então, o número de homens, na verdade, está passando do número de mulheres em quanto? Em 186. Então, professor, aonde tem homens, eu vou substituir por quanto? Ó, eu vou substituir por mulheres mais 186. Dividido por quanto? Pela quantidade de mulheres, que é o meu M, ó. Igual a quanto, professor? A 8 para 5. Professor, toda questão que tiver um sinal de igual, o que que nós faremos? Multiplica cruzado, ó. 8 vezes M é o que, professor? É igual a 8M. 5 vezes M lá em cima é 5M, mais, ó, 5 vezes 186. 5 vezes 186 é 930. Esse meu aqui, ó, esse meu 5, ele tá positivo, não tá? Se ele tá positivo, ele passa para o outro lado o quê? Ele passa para o outro lado negativo. Então, ó, 8M menos 5M é quanto? É 3M.
3m igual a 930. Ó, esse meu 3 ele está o quê? Ele está multiplicando, não é? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Ele vai passar para o outro lado dividindo, ó. Então, ó, 9 dividido para 3 é quanto? É 3. 3 dividido para 3 é 1. E o zero que eu tenho ali, professor? O zero que você tem ali, ó, só passa para cá. Ah, professor, então a quantidade de mulheres é 310? É maior que 300, então é 310. Gabarito letra A desse exemplo aí, tá? Muito tranquilo esse exemplo. Professor, tá de boas? Tá de boas. O segredo é a leitura, tá? Professor, e nesse próximo exemplo aqui, ele disse o seguinte para mim, ó. Uma loja de doce comprou alguns tabletes de chocolate branco e outros de chocolate ao leite. No total, ó, de 144 tabletes. A razão entre os tabletes de chocolate branco e os tabletes de chocolate ao leite nessa ordem é de 2 para 7. Então, o número de chocolate ao leite, ó, agora que a gente já tem uma questão de razão naquele formato da aula inicial lá no comecinho, ó. Você tem o quê? Você tem, ó, chocolate ao quê? Você tem chocolate branco e você tem o quê, professor? Chocolate ao leite. Professor, e aí, ó? A razão entre eles é de quanto? A razão entre eles, ó, é de 2 para 7. E o total, professor? O total aqui é de quanto? O total, ó, é de 144 tabletes. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Ó, lembra lá. Bora descobrir se é uma razão original ou simplificada. Soma. 2 mais 7 é quanto? É 9. Então, ó, é uma razão simplificada. Vou pegar o meu número 144 e dividir pelo meu número 9. Professor, quanto que é 144 dividido pelo meu número 9? Pessoal, 144 dividido pelo meu número 9 é igual a quanto, professor? É igual a 16. É isso? Não é igual a 16? É, professor, é igual a 16. E aí, ó, esse 16 aqui, ele é o quê? Ele é a minha proporcionalidade entre eles. Aí eu tenho aqui, ó, quem que é a minha razão? Minha razão não é 2 para 7? Então, ó, 2 vezes 16, 7 vezes 16. 2 vezes 16 é igual a 32. 7 vezes 16 é igual a 112. Então eu tenho o que, ó, 32 chocolate branco e tenho o que, professor? 112 chocolates ao leite. Ah, professor, até aqui tudo bem. Então, qual o gabarito correto? Gabarito letra B, porque ele pediu chocolate ao leite, não foi? Foi, professor. Então, gabarito letra B, certo? Muito tranquila essa questão, nada muito dificultoso. E a gente também tem outra questãozinha muito massa também, que é a questão de número 2. Olha só o que, que ele diz para a gente, ó. A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas coloridas vendidas em um dia, ó, foi de quanto? Foi de 2 para 7. Sendo que nesse dia, o número total de camisetas brancas mais as camisetas coloridas vendidas foi de 54 camisas. Então, a diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas nesse dia foi, ó, eu tenho camisetas brancas e tenho camisetas coloridas. Quanto que é a razão? A razão é de 2 para 7. O total de camisetas aqui é quanto? O total de camisetas são 54 camisetas, não é isso? O que, que nós iremos fazer? Mesmo sentido da questão anterior. Ó, soma o de cima pelo meu número de baixo. 2 mais 7 é igual a 9.
Ah, professor, então eu venho, ó, 54 dividido pelo meu número 9 é igual a quanto? É igual a 6. Aí eu venho, 2 sobre 7 vezes quem, professor? Vezes o meu número 6. 2 vezes 6 é igual a quanto, professor? É igual a 12. Então, eu tenho 12 camisetas brancas. 7 vezes 6, professor, é igual a 42. Então, eu tenho 42 camisetas coloridas. Ele pediu o quê? Ó, a diferença entre elas, não é? A diferença, ó, camisetas coloridas para camisetas brancas é igual a quanto? É igual a 30. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito letra E. Ou seja, o gabarito letra E, ele consta o quê? Ele consta a diferença entre o número de camisetas brancas, de camisetas coloridas, para o número de camisetas brancas, tá? Então, pessoal, até aqui tá tudo bem, não é isso? Tudo tranquilo, tudo é de boas. Tudo de boas, não é? Então a gente vai agora falar um pouquinho a respeito de proporção. Professor, o que que é uma proporção? Pessoal, uma proporção, guarde na sua mente, ela é uma igualdade entre razões. Ó, aqui mesmo no enunciado tu já pega. Uma proporção é quando eu tenho uma igualdade entre razões. E essas igualdades entre razões, elas são provenientes das medidas extraídas das grandezas que eu tenho lá dentro do enunciado. Quando duas razões possuem o mesmo resultado, dizemos que elas são, ó, proporcionais. E essas proporcionalidades, elas me dão o quê? Ó? Elas me dão o total de uma divisão diretamente proporcional e uma divisão inversamente proporcional. A divisão diretamente proporcional, ela é muito simples, ela é muito tranquila. Dentro da divisão diretamente proporcional, você vai ter que usar uma letrinha K. Essa letrinha K, ela recebe o nome de quê, professor? Ela recebe o nome, ó, de constante de proporcionalidade. Como é, professor? Exatamente. Constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, essa constante de proporcionalidade, ela serve para quê, professor? Ela serve para você dizer a proporção que está entre cada um. Olha só um exemplo de divisão diretamente proporcional. Divida o número 60 proporcionais, diretamente proporcionais a 2, a 3 e 5. Ó, você pega o número 2, o número 3 e o número 5 e coloca aqui, ó, igual a 60. Lembrando que pode fazer com qualquer número. Aí, professor, você disse que eu tenho que usar a letra K? Tem, ó. Você bota aqui a letra K do lado do seu número, ó, do ladinho do número, e aí você começa a somar eles, ó. 2 mais 3 é quanto, meu professor? 2 mais 3 é 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então aqui eu tenho o quê, ó? 10K. 10K é igual a quanto, professor? 10K é igual a 60. Aí você vem e corta o número aqui, ó. Corta, corta. Então, professor, o K é igual a quanto? O K é igual a 6. Se o meu K é igual a 6, aí você vem, ó, o que está com 2K, ele vai receber quanto? Ó, 2K, quem que é o K, né? 6. 2 vezes 6 é quanto? É 12. O primeiro recebeu 12. O segundo, ele também é 3K. Se o segundo também é 3K, então, professor, 3 vezes quem? Vezes o K, que é o meu número 6. 3 vezes 6 é 18.
E o próximo, professor? O próximo é 5 vezes K. Quem que é K, professor? O K é o número 6. Ó. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, desse modo aqui, pessoal, eles estão divididos diretamente proporcionais. E a soma dos três, obrigatoriamente, tem que ser igual a 60. Por quê? Porque eu estou dividindo proporcionalmente a quantidade que cada um tem. Então, normalmente, quem tem mais vai ganhar mais. Quem tem menos, ganha menos. Tá? Olha só um exemplo aí para tu entender melhor isso aqui, ó. Um supermercado solicita mercadorias à fábrica de acordo com a quantidade de produtos do estoque que foi vendida. O entregador da fábrica transporta, ó, um total de 350 pacotes por vez. E as entregas são feitas de modo diretamente proporcional à quantidade de produtos que acabou no estoque, sabendo que em um estoque, em um dia, esgotaram-se o quê? Ó, 35 produtos A, 20 produtos B e 15 produtos C. Quantos produtos de cada o entregador deverá levar ao supermercado? Aí você vem comigo, ó, presta atenção. Eu tenho o pacote A, que é 35 produtos A. Eu tenho os produtos B, que são 20 produtos B, e eu tenho 15 produtos C. E a empresa lá transporta 350 pacotes por vez. Como é uma divisão diretamente proporcional, vamos usar quem? Ó? Vamos usar a minha letrinha K. Tá aqui, professor, letrinha K, letrinha K. Então, o que é que nós iremos fazer aqui, professor? Nós iremos somá-las. Quanto que é 20 mais 35K? 55K. 55K mais 15 é quanto? 70 e 70K. 70K é igual a 350. Ó. Corta zero, corta zero. Esse meu número 7, que está multiplicando, ele obviamente vai passar o quê, professor? Vai passar para o outro lado dividindo. 35 dividido por 7 é igual a quanto, meu professor? 35 dividido por 7 é igual a 5. Então, quer dizer que a proporção entre cada um está 5. Então, a minha constante de proporcionalidade é igual a 5. E aí, professor, o que, que nós iremos fazer? Ó, o primeiro pacote é quanto? É 35K. Então, ó, 35, quem que é K? O K é o meu número 5, não é? 35 vezes 5 é quanto, professor? Ó, 35 vezes 5, senhores, é 175. O próximo, professor, ó, o próximo, ele é igual a 20K. Quem que é K, professor? O meu K, ele não é igual ao número 5? É, professor. Então, 20 vezes 5 é quanto? 20 vezes 5 é igual a 100. Próximo recebeu 100. E o próximo, professor? O próximo, ele é 15K. Então, ó, 15 vezes o meu número 5, que é K. 15 vezes 5 é 75. Então, professor, desse modo aqui, ó, eles estão aqui divididos diretamente proporcional à quantidade que cada um recebeu. Então, professor, gabarito qual? Gabarito letra A, cara. O gabarito letra A é que contém de forma proporcional a quantidade dividida entre a quantidade que cada um tem. Ah, professor, a divisão proporcional, ela é mais tranquila, não é? Exatamente, ela é bem mais tranquila, eu concordo contigo. Professor, e a minha questão de número 4? A questão de número 4, ela diz o seguinte: Francisco não tinha herdeiros diretos, e assim, ó, no ano de 2003, no dia do seu aniversário, ele fez um testamento. Nesse testamento, ele declarava
que o saldo total da sua caderneta de poupança que ele possuísse no dia de sua morte deveria ser dividido entre seus três sobrinhos, em que em partes proporcionais, não é isso, ó, em partes proporcionais às idades que tivessem no dia de sua morte. No dia em que Francisco estava redigindo o testamento, o seu sobrinho tinha o quê? Ó, 12, 18 e 20 anos. Aí ele diz: Francisco morreu em 2013. Curiosamente, no dia do seu aniversário. E nesse dia, a caderneta de poupança tinha, ó, 300 mil reais. Feita a divisão de acordo com o testamento, o sobrinho mais jovem recebeu quanto? Pessoal, tu precisa entender um seguinte logo de enunciado. Porque se tu fizer o cálculo errado, vai dar a letra A. Como assim, professor, errado? Presta atenção, como assim, ó. Ele redigiu o testamento no ano de 2003. Ele morreu no ano de 2013. Então passaram-se quantos anos? 10 anos. Então o sobrinho que era mais jovem, ó, ele agora tem o quê? 22 anos. O sobrinho que tinha 18 anos, ele agora tem 28 anos. E o sobrinho que tinha 20, ele agora tem 30. Quanto é que ele possuía na caderneta de poupança? Ele possuía 300 mil reais. Como é uma divisão diretamente proporcional, ó, K, coloca a letra K e coloca a minha letra K. Aí você vem e soma. 22 mais 28 é quanto, professor? 22 mais 28 é 50. 50 mais 30 é quanto? É igual a 80. Então, 80K é igual a 300 mil reais? É, professor. Ó, e aqui você vem e corta, ó, corta zero aqui também. Professor, então o meu K é igual a quanto? Ó, o meu K ele é igual a 30 mil dividido pelo meu número 8. Professor, quanto que é 30 mil dividido pelo meu número 8? 30 mil dividido pelo meu número 8, pessoal, ó, é 3.750. Esse 3.750 que é o quê? É a proporcionalidade entre cada um. O que foi que ele pediu? Sobrinho mais jovem, não é? Sobrinho mais jovem é o que tem 22 anos? Então, ó, 22K. Quem que é K? O K é quanto? Ó, o K é 3.750. 22 vezes 3.750 é igual a quanto, professor? É igual a 82.500 reais. Ou seja, ó, sobrinho mais jovem, ele recebeu quanto, professor? 82.500 reais. Qual o gabarito correto? Gabarito letra B. Por que letra B, professor? Porque ele pediu o sobrinho mais jovem. E o sobrinho mais jovem, ele tem o quê? Ele tem 22 anos. Show de bola, professor. Gabarito letra B de bola, não é isso? Show de bola, tranquilo. Professor, a gente falou de divisão diretamente proporcional. A gente pode falar de quem agora? De divisão inversamente proporcional. Pela divisão inversamente proporcional, pessoal, você tem aqueles métodos antigos, mais tradicionais, que são mais arcaicos e levam mais trabalho, e tem um métodozinho bisurado. Como é que funciona o método bisurado? O método bisurado, você vai tirar o quê? Ó? O MMC entre o número 2, o número 3 e o número 5. Como assim, professor? Você vai botar o número 2, o número 3 e o número 5 aqui. E você vai começar a fatorar eles. Ó. Começa por quem? Começa pelo meu número 2, não é? Ó. 2 dividido por 2 é igual a 1. Meu número 3 dá? Dá não, se repete. Número 5 também não, repete. Você vem por quem? Vem por 3 agora. Ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. Número 5 não dá, eu repito. Vai por quem agora, professor? Vai pelo meu número 5, ó.
5 dividido por 5 é igual a 1. Chegou no 1, você para. Aí você vem 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Calma aí que não terminou ainda não. Você vai pegar seu número 30, ó, coloca aqui, e aí você vai dividir. Não são três números que é para dividir? É, professor, aí você vem, ó. Primeiro, segundo, e aqui o que, professor? Terceiro. Aí você pega, ó, número 30 dividido por quem, professor? Ó, dividido pelo primeiro, que é o número 2. Número 30 dividido pelo segundo número, que é o número 3. E número 30 dividido pelo terceiro número, que é o meu número 5. E aí, professor, eu tenho quanto aqui? 30 dividido pelo meu número 2 é igual a quanto, professor? É igual a 15. 30 dividido pelo meu número 3 é igual ao meu número 10. 30 dividido pelo meu número 3, pelo meu número 5, perdão, é igual a 6. O que eu vou fazer com esses números aqui, pessoal? Ó, eu vou somar o 15 mais o 10 mais o meu número 6. Vai dar igual a quanto aqui, professor? Vai dar igual, ó, 15 mais 10 é igual a 25. 25 mais 6 é igual a 31. Então, aqui é 31, não é, professor? É 31. E aí, o que que nós iremos fazer? Aí tu vai lá e pega o teu totalzão. Quem é que é o total aqui, professor? O meu total, ele é 620. 620 dividido pelo meu número 31 é quanto? Ó, aí tu observe e usa a lógica. 62 dividido por 31 é igual a quanto? É igual a 2. E esse zero que está aqui, você joga para cá. Então, esse 20 aqui, ele é o quê, professor? Ele é a proporção entre cada um deles. Depois que eu encontro a proporção, você faz o quê? Você apenas multiplica, ó. Aí você vem, ó, vezes 20, vezes 20, vezes 20. Professor, 15 vezes 20 é igual a quanto? 15 vezes 20 é igual, ó, 2 vezes 15 é 30, tem um zero lá, fica 300. 10 vezes 20 é igual a quanto? É igual a 200. 6 vezes 20 é igual a quanto? É igual a 120. Então, dessa maneira aí, eles estão divididos em partes o quê, professor? Inversamente proporcional à quantidade de cada um. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que o que tem mais vai ganhar menos e o que tem menos vai ganhar mais. Porque é como se você tivesse o seguinte, eu vou até usar um exemplo de trabalho. Você trabalha comigo. Vamos dizer que eu falte muito. É justo que você receba o mesmo salário que eu, que falto mais do que você? Não, não é? Então, isso aí é uma aplicação inversamente proporcional. E a soma dos três, ó, obrigatoriamente tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 620, que é o total. Professor, esse aqui é um método bisurado? É um método tradicional, que é nada contra quem gosta de fazer por ele. Eu acho dessa forma bem mais simples, porque tu economiza muito mais tempo em prova. Tu não perde muito tempo para fazer cálculo, não, tá? Ou seja, tu vai mais direto ao ponto. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que na divisão inversamente proporcional, pelo método tradicional, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão por K. Isso leva muito mais tempo, muito mais trabalho, te dá uma dor de cabeça muito maior, tá? Assim é muito mais tranquilo. Vai por mim, porque eu sei que o que é melhor para você. Professor, e o meu próximo exemplo? Ó, o próximo exemplo que eu preparei para vocês é o quê? As idades de Maria e Ana são, respectivamente, 12 e 8 anos. Sabendo que elas irão dividir 100 figurinhas, então o total de figurinhas é 100,
em partes, ó, inversamente proporcionais às suas idades, determine com quantas figurinhas Ana ficará. Primeiro ponto, ó, tira o MMC entre o número 12 e o número 8. Professor, quanto que é 12 e 8 aqui? Eu vou começar por quem? Por 2. 12 dividido por 2 é 6. 8 dividido por 2 é 4. Por 2 novamente, ó. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é igual ao número 3. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 3 não dá, eu apenas repito, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1. Chegou aqui, professor, o que que nós faz? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Aí você pega o 24 e coloca aqui, ó, 24. Aí você vem, ó, 24. Quem que é a primeira? Ó, primeira é a Maria. Ó, vou colocar o M de Maria. E o segundo aqui é quem, professor? O segundo é a Ana. Aí você vem comigo, ó. Eu tenho 24 dividido por quem? Dividido por 12. E aqui eu tenho o quê? Ó, 24 dividido pela próxima idade, que é o meu número 8. Quanto que é, pessoal? 24 dividido por 12 é igual a 2. 24 dividido para 8 é 3. Aí o que é que você vai fazer? Ó, você vem e soma, ó. Número 2 mais o meu número 3, ó. 2 mais 3, ele é quanto, professor? 2 mais 3, ele é 5. E aí eu venho com vocês aqui, ó, presta atenção. Quem que é o totalzão? Totalzão, né? 100 figurinhas. 100 dividido por 5 é quanto? 100 dividido por 5 é 20. Então, ó, a proporcionalidade é 20. Ó, 2 vezes 20 é quanto? 2 vezes 20 é 40. 3 vezes 20 é quanto, professor? 3 vezes 20 é 60. Ele perguntou com quantas figurinhas a Ana vai ficar. A Ana vai ficar com quantas? Vai ficar com 60 figurinhas, gabarito, letra C. Show de bola? Tranquilo, professor? Tranquilo. E como é de praxe para os senhores, eu sempre trago uma questãozinha bônus. Ó, João e Francisco pintaram o muro da casa de seu Antônio. E para esse trabalho, eles ganharam o quê? Ó, ganharam R$ 300. Como o João trabalhou mais do que o Francisco, ele vai ganhar uma parte maior desse dinheiro. Quanto é que o João vai ganhar? O João vai ganhar R$ 300 a mais do que o dobro do que o Francisco ganhar. Quanto é que o João vai ganhar? Ó, você tem o João, que é o J, mais o Francisco, trabalhando, eles ganharam quanto? R$ 300. Ele falou que o João vai ganhar o quê? O dobro do que o Francisco ganhar. Tu sabe quanto é que o Francisco vai ganhar? Não, né? Então você diz que o Francisco vai ganhar X. Como o João vai ganhar o dobro do Francisco, ó, então 2 vezes X mais R$ 30. Aonde tem João, tu vai lá e coloca, ó, 2x mais o número 30 mais a parte de Francisco, que é x. Igual a quanto? Igual ao meu número 300. Aí você pensa, ó, tem um x aqui e tem um 2x aqui também. 2x mais x é quanto? É 3x. Esse 30 aqui está positivo, não tá? Eu vou passar ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, ó, 300 menos o meu número 30 é igual a quanto? É igual a 270. Esse meu número 3, que está multiplicando, ele obviamente vai passar para o outro lado dividindo. Ó. 27 dividido para 3 é igual a 9. Tem zero lá? Tem, ó. Então, 90. O Francisco ganha 90.
Só que ele pediu, ó, quanto que o João vai ganhar? O João não vai ganhar o dobro do que o Francisco ganhar mais R$ 30? Então, o dobro do que o Francisco ganhar. Francisco vai ganhar quanto? Não vai ganhar 90? Vai. Então, o dobro do que o Francisco ganha mais R$ 30. 2 vezes 90 é 180. 180 mais 30 é igual a quanto, mestre? Ó, é igual a 210. Então, professor, ó, o João vai ganhar quanto? O João vai ganhar 210. Então, meus queridos, ó, com isso finalizamos mais uma super aula aí para nossa turma SEMEC, tá? Foi um prazerzaço estar com vocês aí hoje durante a nossa aula, certo? Fico feliz aí.